Boa tarde. Eu vou ser muito breve, uma vez que estamos com pouco tempo. Inicialmente, agradecer ao Dr. Carlos Silva, à doutora Lucinda Damaso, da UGT, o amável convite, e à Confagre, naturalmente. Eu sei que essa não é a primeira iniciativa, já fizeram outras iniciativas no território, sei que haverá mais uma, nós ficamos muito contentes, até porque traz imensa gente da UGT, o que é ótimo. Como me falar, então, do valor da solidariedade perante os dramas sociais? Permitam-me que tome aqui algumas notas. A solidariedade não tem valor, porque é ela própria um valor. E assim começa a minha intervenção. A solidariedade não tem valor porque é um ato de bondade. Basta nos lembrarmos de Aristides Sousa Mendes, de Schindler. Não há valor medido, não há valor possível para a emissão do mero passaporte. Um ato de cooperação mútua entre as pessoas é a condição que resulta da comunhão de atitudes, de modo a construir um grupo, a solidez capaz de resistir às situações adversas. Eu começo pelos conceitos. Sou assim, gosto de desconstruir as coisas para tentar perceber aonde chegar, onde conduzir o barco. Para além do simples fato de fazer o bem, a solidariedade incute nos indivíduos a percepção da igualdade de direitos e do compromisso com todos os indivíduos. Eis aqui a que chegamos. O valor da solidariedade nos dramas sociais e, em particular, após os incêndios de junho de 2017. Os incêndios de 2017, enquanto acontecimento, gerou uma causa forte o suficiente que motivou e tem motivado as pessoas a saírem de um estado de comodismo e tomarem uma atitude proativa de mudança. Geralmente são essas crises sociais que fazem as pessoas mudarem. É próprio da crise ofuscar as estrelas guia, tirar o chão debaixo dos pés e produzir ansiedade e insegurança. Os portugueses, e não só, ficaram demasiado intranquilos depois dos incêndios de 2017. E bem. E o movimento que se gerou depois disso foi a forma que as pessoas encontraram de buscar um ponto de referência, o seu porto seguro. Gerou nas pessoas um tal sentimento profundo de compaixão e de solidariedade para com as vítimas dessa catástrofe, que não se limitaram a ser meros espectadores da história, mas sim sujeitos dela. O que nós vimos é que essa região tornou-se quase uma Meca, um Vaticano. Tamanha peregrinação com que as pessoas fizeram logo após o estado de choque. Nós tivemos a tragédia, tivemos o estado de choque, todo o país, e não só, eu diria a Europa, entrou. E nesse terceiro momento houve de forma muito natural, essa peregrinação para esse território. E como toda peregrinação, no princípio há caos, no princípio há desorganização. E as coisas com o seu tempo foram se organizando. Eu diria que o povo português é, por natureza, um povo solidário, basta nós olharmos para Timor-Leste, o que aconteceu, todo esse movimento, toda essa voz que se gerou. O que espanta é que é muito fácil nós sermos solidários quando é com destino distante, quando é uma minoria étnica, ou quando diz respeito à Síria, pronto, quando está muito longe da nossa realidade. Eu acho que aqui aconteceu exatamente isso, por isso que nos chocou tanto, é que o destino era cá, era a porta de casa. E os portugueses souberam responder a isso, de forma mesmo muito massiva e sentida, e ao contrário do que as pessoas possam pensar, é natural isso. No início foram os bens, foram os gêneros, porque era isso que as pessoas sentiam falta. Numa segunda fase, foi a palavra amiga, foi a mão amiga, é o vir, por estar. Foram os contatos telefônicos que foram partilhados, as pessoas criaram laços. E esses laços ficaram. Eu posso dizer, por intermédio da Associação de Vítimas, que nós temos imensos pedidos de voluntários para todo o ano de 2018. E são pedidos de voluntariado de espanhóis, de europeus, são campos de treino de pessoas que querem vir para cá. São voluntários que vêm, respondendo o repto do presidente da República, fazer turismo solidário, mas o bom turismo solidário, que vem cá agora na primavera e verão, porque sim, porque, benditas as coisas, nem tem muito agora, e vou dizer, ardeu tudo. Ardeu uma grande parte do território.
É muito difícil vender turismo nessa altura. E depois ficamos com uma mancha. Foram muitas vítimas mortais. Vai ser muito complicado vender turismo na nossa região nos próximos tempos. Por isso, de fato, nós precisamos. Quem diz do turismo, todo o território, e eu volto a dizer, precisamos verdadeiramente de um plano Marshall para esse território, percebe? Precisamos de muita força e muita força de vontade, nossa, povo, no sentido de fazer com que as instâncias governativas e as forças de bloqueio para que as próprias estruturas governativas consigam decidir, assim o façam. E nós sentimos, com pequenas medidas, como foi a limpeza do território, as autarquias sim surgiram, e bem, mas tem que ser, por outro lado. E o governo tem que se manter firme, e tem se mantido firme. Porque são com essas medidas que nós vamos dando sinais de mudança. Porque se agora houvesse um tremor, uma quebra, para a próxima medida, que fosse essa sim mais estrutural, mais forte, certamente o governo já teria perdido daí a voz. Por isso, só tenho que aplaudir e acho muito bem. Mas voltando ao meu assunto, essa postura proativa para a participação em projetos e ações, começamos com a doação e a triagem dos bens doados, a reflorestação, a limpeza das matas, a beneficiação dos lugares e aldeias, a reconstrução ou a simples visita, que visam ao coletivo e não apenas ao resultado pessoal, gerou impactos para a vida das pessoas e do seu meio. Em Portugal vive-se uma cultura de solidariedade, sim, mas de solidariedade, sobretudo, conjuntural. Temo que não estrutural. Vivemos em um país, eu tinha dito por vezes, Amaro, mas brutalmente injusto e desigual. Essa afirmação leva-me a diferenciar a solidariedade em estrutural e conjuntural. O fosso entre as oportunidades geradas nos grandes centros situados no litoral e a falta de oportunidade de uma vida no interior constitui, a meu ver, um escândalo social. Para combater isso, falamos na necessidade de coesão territorial. Políticas ativas de coesão territorial são um ato político de solidariedade estrutural dos agentes políticos da polis para com o resto de Portugal. Quando isso não acontece, revela-se um déficit de solidariedade como valor coletivo. Por outro lado, exatamente estas diferenças sociais provocaram solidariedade individual nas pessoas, nos cidadãos, especialmente fazendo suscitar movimentos sociais de toda a ordem que têm por base a solidariedade e a vontade de transformar esta situação. Quando as políticas públicas caminharem de forma consistente e duradoura, aí sim poderemos falar em solidariedade estrutural. Quando a polis decidir dedicar ao interior como parte inseparável de si, aí sim estaremos a ver um ato de solidariedade maior. A solidariedade é um valor e dos mais nobres. Em momentos de tragédia e situações alarmantes que produzem dramas sociais como os incêndios de 2017, as pessoas tenderam a mobilizar-se para ajudar os demais. Mas como é possível motivá-las e provocar essa mesma postura para o seu dia a dia? Os momentos de tragédia mostram que em nós nunca morre a chama da compaixão e da solidariedade. Isso revela que somos humanos e que queremos tratar humanamente os outros. Mas e se cultivarmos de forma permanente a razão sensível e cordial, se não dermos mais espaço ao sentimento profundo de conexão amorosa para com os outros, com a natureza devastada, nunca nos mobilizaremos para além dos factos catastróficos. Em certo sentido, precisamos reinventar a humanidade para que seja permanentemente humana e não apenas em momentos especiais. Os incêndios de 2017 trouxeram também outra dimensão de solidariedade. Para além das ações individuais ou de grupos organizados, surgiu também o voluntariado corporativo nessa região. Nós tivemos e estamos a ter um incessante pedido de empresas para virem fazer solidariedade no nosso território. O que nós temos tentado incutir nessas empresas é: não venham fazer solidariedade conjuntural. Mais do que isso, venham, busquem parceiros econômicos, parceiros comerciais, estabeleçam-se cá, pensem assim, porque isso sim é solidariedade com o nosso território. Ontem, organizávamos-nos para a recolha de bens destinados aos países africanos ou às comunidades fragilizadas de outros países. Agora vimos isso acontecer com a nossa própria população e com o nosso próprio território.
já não é um destino distante, já não é uma realidade distante, é mesmo a porta de casa. O que esse drama social expôs foi a enorme pobreza que existe no nosso país. As pessoas e o território não ficaram mais pobres com a passagem do fogo. As pessoas e o território eram pobres, são pobres, pobres de meios e recursos e pobres de oportunidades. E um pobre tem duas opções: ou imigra, deixando mais pobre os seus conterrâneos e o seu território, pobres de si e da sua ação, ou conforma-se às poucas oportunidades que parece ter. Uma sociedade, para ser humana, precisa viver de algo maior e mais generoso, como a solidariedade, a coesão pacífica entre os cidadãos, a disposição de colaborar para o bem comum. Se me perguntarem qual é a importância, o valor da solidariedade, termino como comecei. Não tem valor, porque ela própria é um valor, e um valor não tem preço. Obrigada. Então, cordiais e muito amigas saudações a todas e a todos. Quando há momentos o Sr. Dr. Simões Dias aqui se apresentou a fundamentar a sua intervenção, apresentou-se como não político. E ao ouvi-lo recordei-me que há anos, quando foi do segundo e atual casamento do engenheiro António Guterres, porque ele era primeiro-ministro, convinha evitar aquelas bisbilhotices habituais da comunicação social. Então fez tudo com tanta discrição que a comunicação social só soube depois do casamento já estar realizado. E os jornalistas que não podiam dizer nem especular sobre o que ia ser, tentaram especular sobre o que tinha sido. E então foram, entre outras coisas, ao restaurante onde se realizara o almoço e perguntaram muitas coisas e tal, e um deles perguntou: então, e políticos? Quem é que estava cá de políticos? Respondeu o empregado: políticos só estavam ao pá de milícias. Eu, quando ouvi estas coisas, disse: reis, o parta. Não, quem está aqui é um cidadão que, desde há 80 anos, que sofre com os que sofrem e alegra-se com os que se alegram. E estou aqui com muita alegria, agradecendo esta oportunidade de partilhar convosco um momento tão elevado da nossa preocupação coletiva e da nossa vida de coletividade. E assim começo por saudar o espírito que nos trouxe aqui a Castelheira hoje. Quero agradecer estas duas extraordinárias instituições, a Confagre e a UGT, por, como sociedade civil, e assumindo as responsabilidades da sociedade civil, neste caso do terceiro setor, nos congregaram, porque estas responsabilidades não são só do setor público e do Estado, não são só do setor privado ou mesmo das famílias e dos indivíduos, são de todos nós também, enquanto setor social ou terceiro setor. Agradecendo, saúdo, e saúdo também, depois da sua excelente intervenção, a doutora Nádia e a sua associação de vítimas, sobretudo porque, uma vez mais, revelou que tem mais a preocupação de apoiar todas as vítimas do que de apoiar os associados. Porque muitas vezes, infelizmente, em outras associações, as pessoas associam-se mais para se protegerem do que para protegerem os outros. Não é, felizmente, o caso. Este tema da solidariedade é um tema transversal a tudo aquilo que é o ser, o agir e até o ter humano. Porque até o que se tem uma função social. Como se dizia depois de Medellín, e tem sido repetido, felizmente, tudo o que nós somos e o que nós temos são os outros e é também dos outros. Por isso, assume uma especial acuidade e uma premência em situações e em relação a pessoas que se encontrem em mais grave e inopinada carência e sofrimento, como é o caso dos incêndios, pela gravidade e imediatismo dos riscos e os prejuízos e a urgência dos apoios e da recuperação, quer da saúde, veja-se o caso daqueles que são queimados, quer dos bens,
as casas, os gados, as terras e as colheitas. Eu diria mesmo que a solidariedade é pilar essencial da temática dos incêndios. Não se pode falar de incêndios sem se falar de solidariedade. Nunca esqueço que no ano em que fui eleito, era 75, pela primeira vez presidente da Liga dos Bombeiros, fui participar em Spoleto, na Itália, no primeiro Congresso de Bombeiros Voluntários da Europa. E lá, durante os trabalhos, ouvi um testemunho que nunca mais posso esquecer do diretor-geral dos Bombeiros da Noruega, que vem em nome dos 3 países nórdicos dizer-nos, entre outras coisas, o seguinte: estou aqui para vos pedir, países do Sul, que nos ensineis a recuperar o voluntariado e a solidariedade. Felizmente, nos nossos países, temos tudo organizado em matéria de proteção e de defesa civil e de bombeiros. Está tudo profissionalizado. Existem os equipamentos, em poucos minutos eles aparecem. Mas estamos a verificar uma coisa. Está a arder um telhado, sair fumo de uma janela. As pessoas veem, ninguém se importa, ninguém se reage. Sabem que aquilo não tem que ver com eles, que há outros que são para fazer aquilo. Ensinem-nos a recuperar este sentido de participação, este sentido de solidariedade. Nunca mais esqueci, nem posso esquecer, esta necessidade, esta ligação direta entre a aflição de alguém e a necessidade de nós sentirmos que é a nossa aflição. Os bens que ardem não são deste e daquele, são nossos. Aqueles que partem desta vida em situação de aflição são nossos, são da nossa casa. A solidariedade é uma obrigação, porque é um direito. Quem está aflito tem direito de ser apoiado e ser socorrido. Quem tem possibilidades tem obrigação, e não é só obrigação moral, é obrigação jurídica de direito, é um direito humanitário, é um direito, como dizem os juristas, omnium et erga omnes. É um direito e uma obrigação de todos para com todos, seja quem for, seja aflito, tem direito de ser socorrido. Esta solidariedade redunda ou resulta daquilo que é o conceito de solidum em latim, diríamos sólido em português. Aquele bloco, aquele núcleo que é constituído por todos e em que todos são parte integrante, sem divisões nem separações. Aquilo que move um, move a todos. No fundo, todos são irmãos, fazem parte do mesmo todo. O conceito de fraternidade corresponde bem ao sentimento e à palavra e ao conceito de solidariedade. Nós, felizmente, nos tempos modernos, fruto da filosofia até dos direitos humanos, já temos consagrado em grandes declarações universais, como direitos, a liberdade e a igualdade. É um direito universal. A fraternidade, infelizmente, ainda é só reconhecida como uma recomendação, um desejo, um anseio. Não, a fraternidade é um direito. Nós temos o direito de ser tratados pelos outros como irmãos. E aquilo que nós somos, aquilo que temos o direito e todos têm a obrigação, pessoas, instituições, Estado, todos têm a obrigação de respeitar e de ajudar a superar na dificuldade. João Paulo II disse e escreveu num texto belíssimo da Solicitude Rei Socialis, que é uma das suas magistrais encíclicas, ao número 38 escreveu isto: a solidariedade não é um sentimento de compaixão, vaga e de enternecimento superficial pelos males sofridos por tantas pessoas, próximas ou distantes. Pelo contrário, a solidariedade é a determinação firme e perseverante de se empenhar pelo bem de todos, porque todos somos verdadeiramente responsáveis por todos. Responsabilidade é solidariedade de todos por todos e de todos por aquilo que é de cada um e de todos. Por isso, também ao número 31 dessa mesma encíclica, o Papa reconhece que é ensinamento e prática desde a mais antiga Igreja a convicção de estar obrigado, por vocação, a aliviar a miséria de que sofrem próximos ou distantes, não só com o supérfluo, mas também com o necessário. Porque os primeiros de todos, os que são aqueles que estão a sofrer. São Francisco de Assis costumava dizer:
os idosos e os doentes são os primeiros de todos os irmãos. Todos somos irmãos, mas aqueles que estão em necessidade são os primeiros de todos os irmãos. Aliás, os primeiros a terem direito a usar os próprios bens e a serem socorridos. Pelo velho princípio jurídico, sum quique attribuere, atribuir a cada um aquilo que lhe é devido, quem tem primeiro direito a usar as coisas, pelo destino universal dos próprios bens, são aqueles que mais necessitam. Velho, antigo aforisma. In extremis omnia sunt communia. Em situação de extrema necessidade, de estado de necessidade, se quiserem, tudo é de todos. E os primeiros a utilizarem as coisas, mesmo que sejam de propriedade de outro, são os primeiros proprietários. Na velha doutrina franciscana distinguia-se bem. Há a propriedade universal. Tudo o que há é de todos. Depois há o segundo grau de propriedade. Propriedade individual, particular, chamemos-lhe assim, de grupos ou de pessoas. Mas antes dessa propriedade que é legítima e deve ser defendida, há aquela que é a propriedade universal. Em situação de necessidade extrema, os primeiros a terem direito de usar as coisas são aqueles que delas, efetivamente, estão em extrema necessidade. Esta doutrina corresponde também, na prática, a uma hierarquia de valores. Outro pensador franciscano, Guilherme Ockham, escreveu: as coisas têm um preço, as pessoas têm um valor. E é exatamente como valor de pessoas que nós devemos tratar com aquilo que a doutora Nádia chamou o grande, nobre valor da solidariedade. Este que é, portanto, um dos temas essenciais de tudo aquilo que seja tratar de incêndios. Por isso, quando aqui me convidaram a vir, e agradeço de novo o convite, para convosco partilhar a ideia da solidariedade nos incêndios, eu disse, vou, mas para com eles viver esta realidade. A solidariedade, disse o Papa, não é só um sentimento que está cá por dentro, é uma determinação de participarmos todos do bem comum. Por isso a solidariedade, nestes casos, sobretudo, só tem sentido se for uma solidariedade organizada. Eu nunca esqueço que quando foi da fundação, para aí há uns 15, 18 anos, da Misericórdia de Paris, de que eu fui um dos irmãos fundadores, o arcebispo de Paris, cardeal, ficou como irmão número 1, não pôde vir à sessão de abertura, mas mandou o seu vigário-geral que nos trazia este recado. O seu cardeal manda dizer que tem uma enorme admiração pelos portugueses. A comunidade portuguesa em Paris e em França é extraordinária. São a gente mais solidária que há, mas não sabem organizar a solidariedade. Nunca mais me esqueci. Até porque eu desde logo respondi, diga à sua eminência que nós portugueses estamos aqui numa misericórdia que é exatamente solidariedade organizada. O facto é que não se exclui, nem pode excluir, a chamada solidariedade espontânea das pessoas, dos movimentos, mesmo até dos políticos. Não se exclui, sim, isso exclui-se, o espontaneísmo. Por exemplo, quando todos acorrem aos locais, no mesmo momento, a tratar em briefings e em informações, ou se calhar em alarmismos da comunicação social, prejudicando as próprias operações que estão a decorrer. É um bocadinho como a sogra em russo, só estorvam naqueles momentos, não há dúvida. Não é solidariedade, pelo contrário, alguém com muito afeto e vontade solidária entrar pela sala de operações a perguntar aos médicos o que é que estão a fazer, está tudo a correr muito bem, o que é que estão a utilizar esta técnica e não aquela técnica. Ou então entrar na tenda de comando de uma operação de guerra a fazer perguntas e a pretender briefings. Isto quer se trata de autoridades, quer de ligas ou de associações ou de coisas do género e mesmo de jornalismo, que muitas vezes nestes momentos se torna incomodativo e prejudica a operação, independentemente de causar demasiado alarmismo nas pessoas. Muitas das situações graves, porventura até de algumas mortes, escusariam de ter ocorrido se não fosse o alarmismo que é criado em vez de um alerta legítimo e bem-vindo. Também não é solidariedade o sentimento generoso de dar água a um acidentado quando não deve, ou atirar água para um fogo químico,
ou dentro de um silo em combustão, engenheiro Abrantes, lembramos bem destas conversas, porque quem não sabe não salva. Não basta ter uma grande solidariedade de coração, é preciso ter solidariedade organizada, fundamentada. Por isso, a solidariedade supõe cooperação coordenada e não intromissão e usurpação de saberes, capacidades e poderes. Isto é muito delicado. Quando se estruturava o Serviço Nacional de Proteção Civil, eu pertencia à comissão organizadora, hoje é autoridade, muita autoridade e se calhar pouco serviço. Defendia acerrimamente, chamava-se Serviço Nacional de Proteção Civil, agora é autoridade. Defendia acerrimamente e obtive consenso unânime, incluindo o Dr. Rocha da Silva, do Senado, das ambulâncias, que estava sempre em discordância comigo, por causa de nós dois disputávamos entre bombeiros e Senado, como é que era essa coisa. Mas, enfim, incluindo ele, com a proteção e apoio do então ministro Firmino Miguel, ministro da Defesa, nós concordávamos em que o Serviço de Proteção Civil nunca devia ser um serviço de execução, nunca, mas sim de coordenação, ou mesmo de comando. Não devia ser de comando exclusivo, comando único, mas participados, isso sim. Agora, exclusivo, nunca. Para bom entendedor, então, percebe o que eu quero dizer. Esta era a tópica, ou esta era a lógica, que com o apoio do ministro Firmino Miguel, nós seguíamos e esteve na base do Serviço Nacional de Proteção Civil. Sempre defendi e continuo a defender cada força em qualquer tipo de instituição e de intervenção deve ser dirigida e comandada pelas respectivas chefias. Forças Armadas comandam Forças Armadas, polícias, polícias, bombeiros, bombeiros, médicos, médicos. Não é o Presidente da Câmara, nem o Ministro ou a Ministra, nem mesmo o Presidente da Proteção Civil quem deve ou pode comandar e dirigir as operações, até porque não tem obrigação nenhuma de ter procuração específica para esse efeito. Eu fui Presidente do Serviço Nacional de Bombeiros, nunca comandei nada, nem apareci nos locais, nos momentos de operação, mas nomeei desde logo um comandante-geral, o comandante Cristiano, e sempre acompanhava, no meu gabinete, noite e dia, acompanhado de assessores e companheiros, digamos assim, aquilo que era a aflição, já naquele tempo, de grandes incêndios. Àqueles agentes e altos responsáveis pela proteção civil compete coordenar, mobilizar meios e criar condições para que se possam convocar, se possam comandar e intervir com eficácia. Um dos maiores erros que nesta matéria de incêndios em Portugal se cometeu ultimamente, julgo eu, salvo sempre melhor juízo, foi pretender comandar descomandando. Coordenar é a primeira regra, não é comandar. E comandar é ser coordenado. A solidariedade é assim, a solidariedade é as várias forças e áreas prepararem-se e estarem disponíveis e operacionais para responder com prontidão e eficácia quando chamados. Se solidariedade é cada um assumir a sua própria responsabilidade, por vezes, por exemplo, bombeiros e proteção civil nem sempre foram solidários, quer no antes, quer no durante e quer no depois dos grandes tragédias que vivemos. Solidariedade é, no caso de Portugal, aquilo que está ali escrito: promover o investimento, promover o emprego no interior. Ou seja, como já foi dito aqui várias vezes e muitíssimo bem, e esta é uma urgência, pôr as pessoas onde elas fazem falta. Sempre ouvi o meu avô dizer: o melhor estrume é o pé do dono. As pessoas que estão junto das casas, junto das terras, são a sua própria guarda e a sua própria salvação. A desertificação é, porventura, a maior causa dos maiores aflições. E não se trata só da floresta, como disse aqui muito bem um jovem. É tudo. É na floresta, é no desenvolvimento integral, é no comércio, é na indústria, é nas estradas. É, efetivamente, dando segurança às situações através da presença das pessoas.
Isto, obviamente, com planeamento e segundo princípios comunitários de organização, quer a nível nacional, comunidade local, município, Estado, ou até internacional, fundos europeus, cooperação dos vários países e por aí adiante. Com esta consciência, foi por isso que falei antes de solidariedade como obrigação, não é por favor. A União Europeia não nos manda dinheiro urgente ou técnica por favor. É por solidariedade que é uma obrigação e é um direito. Não é um favor ou uma esmolinha. Da mesma maneira, o Estado, em relação às situações concretas. Podem dizer, não há dinheiro. Nunca esqueço um dia, numa conferência internacional no Rio de Janeiro, Manuel Marín, que era então comissário europeu, já faleceu, sua alma esteja em paz, Manuel Marín ter feito um belo discurso em que às tantas dizia: em solidariedade, em aflição social, não há orçamento zero. Se alguém estiver a morrer à minha porta, não posso dizer, não tenho orçamento. Se as pessoas estão aflitas, como estiveram e estão, nos incêndios que aqui ocorreram ou em qualquer outra aflição, nestas áreas não se pode dizer, não há orçamento. Tem que haver, porque orçamento zero não tem sentido. Quando os países em situação de necessidade recorrem superiormente, não estão a mendigar uma esmola ou um favor, estão a exercer um direito básico, que é o direito à solidariedade. Estou quase a acabar. A solidariedade nos incêndios tem de estar em todas as suas fases, já que falamos de solidariedade nos incêndios. Na prevenção, no ensino, desde pequeninos, na escola e nas igrejas. Eu ainda sou do tempo em que, na chamada Conferência Portuguesa Episcopal, havia uma norma que era assim: o fogo posto é um pecado reservado. Quer dizer, quem fosse confessar de ter posto fogo, o padre não tinha poder para o absolver, era reservado superiormente à Santa Sé. Era um pecado que não se podia sequer ver de tão grave que era. Agora, nem falam disso. Se calhar pecado é falarem disso. A assunção é a assunção desta prevenção como uma coisa pessoal, familiar e do município por aí adiante. Segundo o princípio da subsidiariedade, como é evidente, nem vou estar a explicar o que é. Aqui também deve funcionar o princípio da subsidiariedade. Além da prevenção, no combate, as várias intervenções de forças e de equipamentos devem ser entre si solidárias. Eu que tive muitos anos ligado aos bombeiros, conheço algumas histórias de morrer a rir, de falta de solidariedade, e já não é do velho tempo em que cortavam as mangueiras uns aos outros para ver quem é que chegava primeiro ao incêndio. Ou então de irem desafiar ter um carro novo, de chegar à porta do quartel dos outros e assim, ficarem vir para o incêndio e tal, e eles iam pôr o capacete de vestir, quando lá chegávamos já tinham ido embora, ficávamos a rir. Até que os outros às tantas também se vingaram. Tinham lá um cão que era a mascote do quartel, e os outros tinham uma cadela. E eles levaram o cão à cadela dos bombeiros e ficaram muito vingados. A reparação, acolher e confortar. Ainda agora o Papa Francisco, quando mandou, recebemos tantas mensagens, parece que não, mas é importante recebermos mensagens. Também é importante que quem nos manda não venha para aqui o Papa estrovar, a gente estará a apagar o fogo. Mas é muito importante que nos manifeste o seu afeto, com afetividade, que nos manifeste, como ainda agora, hoje, toda a gente fala, um gesto tão bonito do nosso Zé Mourinho, que mandou uma carta muito bonita, ou um e-mail, ou o que foi, a um jovem australiano que tinha perdido o avô e tal. Estes gestos são importantes, sobretudo nestes momentos, porque se a solidariedade é como eu disse, e diz o Papa João Paulo II, esta determinação, empenhamento, corresponsabilidade, também tem que ter um bocadinho de coração, faz falta. Bom, portanto, esta solidariedade deve ser também na fase da reparação. Reparação dos prejuízos, nas formas mais variadas, que eu tinha aqui anotado, mas nem vou estar a perder mais tempo com isso. Queria só, então, repetir e dizer que, na minha convicção, a solidariedade é elemento essencial em tudo aquilo que seja prevenir, combater e reparar os incêndios. Portugal tem, sobretudo na floresta, mas não apenas, também no fogo urbano e no fogo industrial, situações de risco que exigem estarmos cada vez mais solidários. E estar solidário não é
criticarmos uns aos outros, não é desconfiarmos uns dos outros, é termos coração e alma grande para darmos as mãos uns aos outros e dizermos, vai-se fazer, acreditamos nisto. Eu muitas vezes, em circunstâncias como esta, há muitos anos, que repito uma história assim, que se calhar já me ouviram a mim também, que estão muitas vezes. Eu tinha para aí uns 20 anos, estava estudando teologia, andava a aprender um bocadinho de inglês, mas nem qualquer papelito em inglês que me aparecia eu lia. E li num texto inglês, um testemunho de um jovem grego, naquela época das ditaduras, lá dos coronéis, tinha sido preso pelas suas intervenções revolucionárias. E da prisão escreveu à mãe uma carta em que ele dizia mais ou menos assim, nunca me posso esquecer, tu sabes, ó mãe, porque o teu filho está aqui. Quando um dia, mãe, soarem os sinos da justiça e da liberdade, lembra-te que teu filho Yanis estava na corda do sino. Confagre, o GT, vocês. Quando Portugal ainda for mais solidário em matéria de incêndios, estejamos todos na corda do sino. Muito obrigado.